Olá, meus amigos, eu sou o Edom Ferreira Lima e hoje eu vou começar a série de vídeos que foi apresentado no vídeo anterior para que possamos desmistificar e termos um entendimento mais completo sobre o universo e sobre nós mesmos. Não é preciso ser uma pessoa especial, ser uma pessoa inteligente, para percebermos que todo o universo, que toda a criação existe e é ordenado por uma inteligência superior, em que tudo na natureza, tudo que existe, tem uma sincronia, tem uma forma de existir em uma forma perfeita. Isso se chama perfeição áurea, ou proporção áurea, ou divina proporção, assim como queira. Vou reforçar esse vídeo até o final como sendo proporção áurea. E assim nós vamos ganhando o entendimento para no final vermos o que isso traz de benefício para nós. Ao olharmos à nossa volta, podemos perceber que todo o universo, toda a existência tem os seus movimentos calculados de forma inteligente para que tudo à nossa volta esteja na mais perfeita ordem, na mais perfeita harmonia e assim possamos desfrutar de toda essa existência, de toda essa beleza ao nosso redor. Para muitos estudiosos e os não tão estudiosos assim, toda essa sincronia, todo esse movimento perfeito à nossa volta, tudo é regido por uma inteligência superior, por uma perfeição superior, por um ser com inteligência suprema que ainda não é compreendido por nem todos os seres humanos. Ele criou de forma projetada cada elemento que existe na nossa realidade, desde um grão de areia, ao movimento dos mares, a folha de uma árvore e todos os processos de criação, desde o menor partícula como o átomo, como as moléculas, como as células e os organismos vivos como um todo. Todo o reino mineral, todo o reino vegetal, todo o reino animal e nós, todo o reino humano, tudo foi criado de forma extremamente inteligente, de forma extremamente estruturada para a existência de cada um dos seus reinos e também o seu funcionamento integrado em cada parte do nosso corpo e da nossa vida. Tudo, absolutamente tudo, foi criado dentro dessa proporção áurea. Esse é o processo, o código que o Criador se utiliza e continua utilizando para dar forma a toda a estrutura da natureza. E é por isso que ele é conhecido como a proporção áurea, ou o código de Deus, ou a divina proporção. A proporção áurea, ou o código divino, ele não foi criado por alguém que conhecemos na humanidade. Ele é uma sequência ainda por ser entendido por nós humanos. A proporção áurea simplesmente existe. Ela é a razão da existência de todo o mundo físico, de todo o mundo mental, de todo o mundo emocional, de todo o mundo astral e de todas as coisas que existem na nossa realidade. Como ela funciona? Por que ela é considerada a forma da perfeição? Qual a sua importância na história e em nossas vidas? Pode ser fácil de explicar o que é a proporção áurea, mas a complexidade da sua existência é muito mais abrangente e fascinante do que isso. A proporção áurea é o que podemos chamar de perfeição e a razão da existência. Uma das maiores referências que temos nos dias de hoje é do pensador grego Platão. Foi ele que também escreveu e relatou sobre a proporção áurea. Tecnicamente, a proporção áurea pode ser compreendida como uma constante na formação do universo e o seu movimento. Tudo, mas tudo mesmo é coordenado por essa força da proporção áurea.
A proporção áurea simplesmente existe nas formas da natureza e em tudo aquilo que conhecemos. Podemos aceitar que uma inteligência superior realmente existe e ele criou o que conhecemos hoje como o universo. Ele decidiu usar essa escala para formar a sua obra. Mas a grande genialidade por trás desse código existente na proporção áurea é que, se aplicarmos esse código às proporções de um triângulo, nós teremos o que é conhecido na matemática como o retângulo de ouro. É aqui que acontece a mágica. Por alguma razão, o nosso cérebro relaciona as proporções do retângulo de ouro como a imagem mais agradável e perfeita que possa existir aos nossos olhos. A partir desse conceito aplicado no retângulo de ouro, nós podemos criar qualquer coisa seguindo essas medidas e proporções. E essa criação será necessariamente bela. Não sabemos disso conscientemente, mas além da natureza seguir esse padrão, nós, seres humanos, encontramos essas mesmas formas em nossos corpos, que seguem a proporção áurea. Outra curiosidade interessante sobre os nossos corpos e essa proporção é o fato de que quanto mais simétrico for o nosso corpo ou algo que criamos seguindo esse padrão, mais bonito e equilibrado ele se tornará, o nosso corpo e a nossa criação. A pessoa e as formas por ela criada ficarão sempre em equilíbrio. Não sabemos exatamente o porquê, mas se existe uma palavra que pode resumir muito bem o que esse conceito representa, essa palavra é a perfeição. Fazendo uma viagem rápida pela história, vamos descobrir o quanto a proporção áurea foi importante para a civilização humana. Muitos foram os estudiosos que, ao longo da história, conseguiram descobrir esse padrão na natureza e, apesar dele ter sido matematicamente comentado em livros na Grécia Antiga, muito antes disso, o seu uso já era conhecido entre as civilizações mais incríveis da história humana. Na pirâmide de Gizé, no Egito, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e uma das maiores de todas as pirâmides existentes, podemos facilmente encontrar as medidas dessa proporção aplicada na sua construção. Outro monumento arquitetônico histórico e maravilhoso que foi construído dessa mesma forma é o templo grego do Parthenon. Mas essas estruturas não são exceções. Tanto egípcios quanto os gregos, cada um em suas respectivas épocas, usaram a proporção áurea tanto em suas principais construções, quanto para a produção de suas obras artísticas. Avançando um pouquinho no tempo e chegando ao século XVI, foi nessa época que a proporção áurea chegou definitivamente para o mundo das artes. Naquele século, um monge italiano de nome Luca Pacioli escreveu um livro sobre a proporção áurea, chamado de A Divina Proporção. E para ilustrar a sua obra, nada menos do que Leonardo da Vinci. O artista, plurifacetado em muitas áreas do saber, passou a usar a proporção áurea nas suas obras. Ele era fascinado no que a proporção áurea era capaz de criar. As obras mais famosas do mestre italiano, que seguem perfeitamente a proporção áurea, são os quadros A Última Ceia, Mona Lisa e O Homem Vitruviano. Outros nomes muito conhecidos e renomados que também fazia uso da proporção áurea em suas obras foram Michelangelo, Botticelli, Rafael, Rembrandt e o mais contemporâneo deles, Salvador Dalí. Na nossa realidade física, na criação dos padrões existentes na nossa sociedade, podemos utilizar a proporção áurea como a arte que imita a criação da realidade física. No universo,
A presença da proporção áurea é geral. Ela está presente no Sistema Solar, na Via Láctea e nas moléculas do nosso DNA. Vale muito a pena refletirmos sobre essas questões. A proporção áurea, a fórmula de ouro, realmente existem graças a um conjunto de coincidências da natureza? Algo tão perfeito como essas medidas poderiam ter sido criadas por um ser igualmente perfeito? Seria essa uma prova da existência de uma inteligência superior? Ou uma evidência da inteligência da natureza, do acaso? O que você pensa sobre o assunto? A proporção áurea é a energia da consciência que liga todos os seres. Podemos chamar de energia da consciência a inteligência do Criador presente em toda a sua criação no universo. Um organismo formado por esse conjunto de formas menores tem a mesma proporção de cada parte menor que lhe deu a sua forma final. A forma final está totalmente inserida na proporção áurea dimensional das suas partes menores. Esse processo volta a se repetir em toda a existência material ou etérica, onde toda a existência faz parte de uma rede cósmica interligada. Cada forma varia e se torna diferente de acordo com a frequência eletromagnética que recebe e que lhe dá os movimentos também de acordo com a proporção áurea. Mesmo havendo variações das formas, o padrão da proporção áurea permanece inalterado, obedecendo à matriz da criação, que podemos chamar de matriz inteligente ou matriz divina, cuja menor parte de uma forma contém a proporção áurea da forma inteira. Essa menor parte da forma é chamada de fractal ou medida canônica. Outros nomes podem ser atribuídos a esse princípio, mas é importante nos conscientizarmos que estamos falando da mesma proporção áurea. Os povos anteriores, como por exemplo os Atlantes, conheciam bem esse princípio e faziam aplicação consciente dele em toda a sua criação, como por exemplo na astronomia, nas suas construções e nas suas formas de vida. Usavam desse princípio para permanecerem em harmonia com a fonte da inteligência criadora e assim poder viver e se desenvolverem em harmonia. Podemos ver isso nas construções antigas, como a dos Incas, dos Maias, dos Astecas, dos próprios egípcios e de outros povos da antiguidade. Com o desaparecimento dessas civilizações, ficou como herança para a nossa atual civilização esses padrões sendo repetidos pelos povos primitivos, que a reproduzem em suas culturas, nos seus desenhos, nos desenhos das suas vestes, em seus utensílios e em seu modo natural de integração com a natureza. E em que a proporção áurea pode auxiliar a nossa civilização atual? Como podemos utilizá-la ao nosso favor? A nossa composição e estrutura física tem a mesma proporção da formação do universo. Podemos começar a sentir os benefícios da proporção áurea quando nos conscientizamos da existência desse princípio em nossa forma física. Essa forma física pode se manter no padrão harmônico com o Criador e com esse conhecimento podemos estabelecer vínculos cada vez maior e mais consciente das ações que passamos a exercer, seja na escola, no trabalho, na nossa casa, no trânsito ou na balada, ou qualquer atividade que realizamos ou vamos realizar em nossas vidas. A proporção áurea perfeita existe como parte integrante de nós. Por isso é ensinado desde o mais remoto tempo que somos a imagem e semelhança do nosso Criador, pois somos os únicos seres conhecidos capazes de criar, modificar tudo à nossa volta. Temos raciocínio, inteligência e somos livres para materializar
tudo o que é recebido pelos nossos pensamentos. Quando produzimos boas ações em nosso cotidiano, estamos sempre com a nossa proporção em ressonância e equilibrada. Quando nossos pensamentos, sentimentos e ações são de alguma forma prejudiciais a nós e aos outros seres, nos afastamos da proporção áurea existente em nós. Concluímos que a proporção áurea é a faculdade, o código que o Criador usa para a sua criação em todo o universo. As formas criadas através da proporção áurea e reconhecidos em todas as tradições humanas mais antigas da Terra se tornaram popularmente conhecidas há mais de 25 séculos através das civilizações orientais e no Ocidente, conhecidas no Egito e na Grécia, e foi largamente aplicada pelo filósofo Pitágoras, que a utilizou em sua escola de sabedoria iniciática. Era o apogeu do conhecimento grego, que foi seguido por todos os maiores nomes ligados à arquitetura, à música, à astronomia e muitas outras áreas do saber. Esse conhecimento foi e continua sendo nos dias atuais de tamanha importância que na época essa matriz era conhecida como a medida sagrada da Terra. Eram os fundamentos arquetípicos espirituais por trás das obras-primas da arquitetura, onde o uso era empregado utilizando-se da inteligência divina nas criações humanas. O padrão de cálculo utilizado nas criações, que iam desde as construções até os desenhos e símbolos utilizados, havia o reconhecimento da proporção áurica como padrão de sintonia para com o divino no mundo das formas perfeitas. E se você entrou em sintonia com esse assunto, inscreva-se no canal, dê um like. O próximo vídeo será sobre a continuidade desse assunto e o que podemos fazer desse conhecimento para trazer benefício para a nossa vida diária. Até o próximo.